Olá, olá! Salve, salve, queridos amigos da TV Soulnic, da TV 247, das outras TVs por aí afora. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Deixa eu ver se é uma luz melhor aqui. Bem-vindos ao primeiro programa da TV Soulnic. Estou falando ao vivo de São Paulo. Olá, Salomão Cavalcante, sempre o primeiro. Aqui os primeiros sempre serão os primeiros, não serão os últimos. Deixa eu ver que dia é hoje que eu não sei mais. Quarta-feira, 25, perdi noção de tempo e espaço depois daquele discurso de ontem. 25 de setembro, não gostei dessa luz também, deixa eu ver se essa aqui é melhor. Quarta-feira, 25 de setembro. Desculpem, procurando uma luz melhor. Para começarmos, quem mais está aí? Muita gente já chegando. Assim tá melhor, né? Maria Mercedes Torres de Ipatinga, Vanildo Honorato, Antônio Mário de Souza, São Sebastião, como está o litoral norte? Tá muito claro, né? Deixa eu ver. A lua vai dormir em Cajazeiras, Paraíba, Vanildo. Acho que assim tá melhor. Deixa eu ver se eu não vou atrapalhar ninguém aqui. Hein? Estão gostando dessa luz do fundo? Tá tudo certo. Aqui o programa é on demand. É o único... O Sertão da Paraíba, Vanildo no Sertão da Paraíba, salve, salve. Cajazeiras da Paraíba, Paraíba presente aqui. Muito bem, muito obrigado, Paraíba, muito obrigado a todos. Tá bonito o fundo aí, vocês estão gostando? Querem que eu mude o fundo? Lela também está aqui. Bom dia. Vocês querem que eu fale do discurso de ontem ainda, né? Eu acho que esse é o assunto ainda, né? Que horror, né? Nunca ouvi um discurso pior do que esse. Tá bom assim? Tá bom. Nunca ouvi um discurso pior do que esse. Que desastre. É a primeira vez que o cara vai numa tribuna da ONU e faz aquele papelão. Dá ordem para os outros. A França, sim, a Alemanha, aqui. Tudo porque eu tenho as costas quentes, o Trump está comigo. Que horror. Esse discurso podia ser chamado Como Fazer Amigos e Ser Repudiado pelas Pessoas. É isso que ele conseguiu. Pior é que não é só ele, é o país junto que é repudiado, né? Que tudo que fala o presidente da República de um país reflete no país. Desastre total, né? Salomão Cavalcante, eu não vi ninguém elogiando esse discurso. Que discurso é esse? Bom, quem escreveu foi Steve Bannon e Olavo de Carvalho. Dois idiotas, né? Dois idiotas escrevendo e um falando, resulta nisso. Mas vamos ver o que dizem os outros, né? Eu já falei bastante, já fiz um vídeo ontem. Vamos ver o que diz o Globo. O importante é a repercussão, não só a minha opinião, né? Bolsonaro ataca países e falácias sobre a Amazônia em estreia na ONU. Que estreia, que desastre, que horror, que horror. Deixa eu ver se eu ponho o cachecol pra cá, fica mais bonito. Assim eu pareço o Pequeno Príncipe. Betânia Silva também está aqui. Bom dia. Opa, Betânia, muito obrigado por deixar aqui o bom dia. Em discurso agressivo e ideológico, o presidente reafirma compromisso com liberdade econômica e democracia. Em sua estreia na Assembleia Geral da ONU, Ai, meu Deus, não podia ser pior.
Olá, Júlio César Ribeiro. Em sua estreia na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro descartou o tom conciliatório, que é tradição da diplomacia brasileira, e optou por um discurso ideológico, com ataques indiretos a países com os quais vem divergindo em relação à política ambiental, como França e Alemanha, a nações que classificou de ditaduras socialistas, como Cuba e Venezuela, e ao próprio organismo multilateral, ao qual acusou de respaldar o trabalho escravo do mais médicos. Bolsonaro disse que a mídia internacional faz sensacionalismo ao tratar da floresta brasileira e que líderes internacionais embarcaram na mentira. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade. Aliás, ele disse que a Amazônia é só dele, quando são 9 países, né? A Amazônia abrange 9 países, ele disse que a Amazônia é dele. E ninguém pode dar palpite na Amazônia dele, hein? E os índios é que estão queimando, isso que o Globo não colocou aqui ainda. Os índios são latifundiários, são incendiários e quer transformar os índios em garimpeiros, porque a riqueza está embaixo da terra deles. Ora, eles querem ser latifundiários pobres em cima de terras ricas. Olá, Marco Schneider. Wie nennt man a bissel Tuches? Wie nennt man a bissel Glück? Chove em Paraty. Des Reidel soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissel, noch schon a bissel, wie nennt man a bissel Glück? O presidente defendeu ainda a liberdade econômica e afirmou buscar prosperidade para consolidar a democracia no país. Analistas avaliam que o discurso foi agressivo, voltado à base bolsonarista e dinamitou pontes diplomáticos. Brigou com meio mundo, foi isso que ele fez. Imaginem se é assim que tem que fazer o presidente de um país que quer prosperidade. Ele quer prosperidade e agride todo mundo. Não vai ter prosperidade, né? Betânia Rocha, então vou cantar para você de novo. Wie nimmt man a bissel Masel, wie nimmt man a bissel Glück? Des Reiter soll sich schon drehen, in bringen mein Masel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissel, noch schon a bissel, wie nennt man a bissel Glück? As turras, vem do íris turras, não, turras é cabeça, né? O contrário, mas é cabeça. Olha a charge do Chico, o que foi o discurso na ONU. O discurso na ONU de um presidente que quer conciliação, quer prosperidade para o seu país. Olha o discurso dele, assim que ele vai ter prosperidade. E nós vamos ter prosperidade junto com ele. Guga Chakra, Bolsonaro e Trump, os soberanistas. Miriam Leitão, discurso foi desperdício de oportunidade. Pronunciamento nos deixou ainda mais isolados, escreve Merval Pereira. Editorial, Bolsonaro faz discurso na ONU para a militância. Pois é, ele vai para a ONU para falar com a militância dele, que horror, né? Ricardo Soares de Carvalho, vamos ver então a repercussão. É isso que importa. A minha opinião já dei, vocês já sabem. Doutor Vitor, gostou do discurso de ontem? Gostou do discurso de ontem? Gostou do discurso de ontem? Uma aula de diplomacia, hein? Uma aula de diplomacia para o mundo. O senhor quer dar a sua opinião aqui para a mídia
A mídia sensacionalista. Fica mais devagar. O que você está dizendo? Não, eu estou aqui. Eu não ouvi direito. Eu tô estupefato com esse discurso de ontem. Essa aula de diplomacia, do homem, né? de amor ao mundo, que conciliação, né? prosperidade. Que coisa de louco. E ele convidou todo mundo a visitar a Amazônia, antes que acabe, né? Que loucura, né? O que foi? Você já viu? Como é que você classifica esse discurso? Esse sujeito? O sujeito e o discurso. Sujeito sendo, mas eu não tenho ideia. É de um tal despropósito, é de uma tal falta de orientação, enfim. Não entendo, eu não entendo, não sou capaz. Sei lá. Fazendo fotografia? Não, é um programa ao vivo, isso é uma televisão. Uma televisãozinha. Isso é uma televisão, é ao vivo. Que bem. Tem ótimo. Gente do mundo todo que assiste. Então. Pois é. Tem gente de Berlim, tem gente do Canadá, da Paraíba, de São Paulo. Ao vivo, Vitor Knoll, ao vivo, é impressionante. O YouTube fornece muito bom. Essa ferramenta aí. Aí eu leio jornais. E você lê Estou aqui. Estou comentando aqui, ó. Sem diplomacia, né? Eu nunca vi um discurso mais idiota. É um despropósito, É um despropósito. Não tem sentido. Idiota, agressivo. Bobagem. Eu olhava a cara da Angela Merkel, pasma. Ela ficava meio assustada. O que é isso? Quem é esse? O que ele está dizendo aí? Né? Dando lições para a França, para a Alemanha, né? Olha, vocês já desmataram metade do país, não vem aqui, que é a Amazônia. E a proposta para os índios, você gostou? Que os índios agora vão ser garimpeiros, né? Já que estão em cima de terras ricas, né? Estão na idade da pedra por quê? Porque os ambientalistas estão obrigando. É uma ditadura, é impressionante os ambientalistas. É uma ditadura dos ambientalistas. Né? E os governos socialistas do Brasil, você gostou? Foram bem os governos socialistas? Agora não, agora chega. Chega de socialismo. Então vamos mais longe. Então, cara, deixa aí que eu tô um pouco atrasado. Tá bom. Tá bom? Prazer em vê-lo. Obrigado, desculpe aí. Direitinho aí. Esse é um dos grandes professores desse Brasil, professor Vitor Knoll, professor de filosofia. Sem palavras, né? Estão todos sem palavras diante desse pesadelo, essa tempestade perfeita. Dizia-se que o Brasil não tinha terremoto, não tinha vulcão. Nem precisa, né? Você acha que falta terremoto no Brasil com essa pessoa aí provocando terremoto todo dia? Então vamos ver um Globo, jornal de orientação centro-direita, né? Sei lá, jornal, né? Tradicional. Vamos ver o que diz o editorial de um jornal tradicional, Globo, certo? Bolsonaro faz discurso na ONU para a militância. Da redação do pronunciamento do presidente não participou, por certo, o staff profissional de Itamaraty. Para mim, quem escreveu esse discurso foi Steve Bannon e Olavo de Carvalho, tá na cara. Ele se chama Olavo de Carvalho, ele é um cara que lambe assoalho, ele é o Rasputin do Bolsonaro, é do Carvalho. A tradição da diplomacia brasileira poderia indicar que o presidente Jair Bolsonaro utilizaria seu primeiro pronunciamento na abertura de uma Assembleia Geral das Nações Unidas para amenizar o choque com países europeus, principalmente a França, sobre a defesa da Amazônia. Mas a política externa deste governo rompeu com a prudência do passado. Ao contrário, o pronunciamento de Bolsonaro foi agressivo na abordagem e carregado de ideologia em geral. O presidente, como já fez várias vezes, preferiu falar ao bolsonarismo radical.
optou por atender um público interno. Neste sentido, Bolsonaro, mais uma vez, adotou o estilo de campanha política. Perdeu uma oportunidade de, por exemplo, facilitar a colaboração externa na preservação da Amazônia, o que deve ter agradado aos grupos que vivem da exploração predatória da região. Por mais que o presidente tenha assumido o compromisso solene de defender a Amazônia. Para Bolsonaro, a floresta está praticamente intocada, contrariando o que mostra o monitoramento constante por satélites. Para ele, a floresta não está sendo desmatada, nem consumida pelo fogo. Ele diz que os índios é que estão botando fogo na floresta. Numa referência à França, criticou quem propôs sanções sem ouvir o Brasil. De fato, Emmanuel Macron, presidente francês, se excedeu ao alardear a destruição da floresta. Chegou a divulgar em rede social foto antiga de um incêndio na região. Macron também ultrapassou barreiras da sensatez diplomática ao propor que o tratado comercial entre o Mercosul e a União Europeia não fosse assinado, o que fez a chanceler alemã Angela Merkel reagir. O presidente francês misturou as coisas, sendo que o acordo tem uma cláusula ambiental que seja assinado. Bolsonaro registrou ainda o espírito colonialista que haveria por trás dessas manifestações de preocupação com o meio ambiente no Brasil, onde está a maior floresta tropical do planeta. No pano de fundo, a defesa da soberania nacional, ponto inegociável, principalmente para os militares. Mas houve também aspectos positivos. A menção ao interesse em reconquistar a confiança do mundo por meio da desburocratização e desregulamentação foi um deles. Assim como a defesa da liberdade política, da qual é dependente a liberdade econômica, e vice-versa. Bolsonaro afirmou também que o Brasil está se abrindo ao mundo, integrando-se às cadeias globais da produção, essenciais para a modernização da economia. Outro tema polêmico abordado por Bolsonaro, os índios, também recebeu um tratamento agressivo, incluindo ironias com o cacique Raoni, recepcionado na França por Macron, tendo levado na comitiva a índia Isani Kalapalo e citado uma organização de índios agricultores. Bolsonaro decretou o fim do monopólio do senhor Raoni. Ele trocou a liderança indígena Raoni, de 90 anos, por essa menina. Foi feita ainda a defesa da exploração de riquezas minerais que se supõe haver no subsolo de reservas indígenas. Foram citadas a dos Yanomamis e a da Raposa Serra do Sol. A questão precisa mesmo ser enfrentada pelo Congresso e pela sociedade para que haja uma exploração racional dos minérios. Aí o Globo está embarcando na tese do Bolsonaro. Tira os índios de lá e vamos explorar o subsolo. Houve também menção ao papel supostamente negativo da mídia, um dos alvos preferenciais do bolsonarismo de raiz, acusações a Cuba e ataques ao socialismo, pontos que mobilizam apenas os nichos mais ideológicos que o apoiam. Não há dúvida de que o staff profissional do Itamaraty não foi utilizado na redação do discurso. Então, o Globo até enxergou pontos positivos, mas reprovou o discurso, que não foi aprovado, que não passou pelo Itamaraty, foi um discurso desastrado.
Mas vamos ver o que diz então o Merval Pereira. Radicalismo que isola. Radicalismo que isola. O discurso do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU foi surpreendente não pelo que falou, pois não há novidade no seu discurso. Nada que não seja conhecido por todos, aqui no exterior. O que surpreendeu é que se esperava que o discurso fosse pacificador e conciliador. Quando foi agressivo, eu vou mudar de posição. Tem um cara fumando aqui na minha cara. Puta que eu pariu, caralho. Cara fumando aqui na minha cara, viu, Xará? O cara fuma aí na porta, o vento todo vem pra mim. Puta que eu pariu, um cigarro atrás do outro. O cara não se toca não, tá se matando aí, porra. E quer matar os outros junto. Por que não vai tomar no cu, né? Se for ver. Falta de educação. O cara não percebe que o vento todo vai pra cima de mim. Mas tudo bem. Só um instantinho, já volto. Já volto com o Globo. Deixa eu mudar o meu estúdio aqui para a banca do meu amigo Alex. E vamos deixar esse fumante para lá. Espera aí, só um instante. Desculpe aí, mas eu não aguento, não suporto, passo mal com fumaça de tabaco. Os caras fumam, acham que estão... E o vento leva tudo na minha cara, pô. Na minha cara. Nas minhas narinas. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Essa música é bonita. Hã? Essa música é linda. É, Juca Chaves, né? Os olhos vão sonhar sobre a janela dos olhos dela, dos olhos dela. Aqui, né? Quem? Esteve aqui? Pô, conheci ele aqui várias vezes, ele veio. Ah, por causa da TV. Fina pra caralho. Baixinho do seu tamanho. É, é. Desculpa eu falar assim. Não, nós somos um tamanho pequeno mesmo. É que nem o romano, né? Na descendência da minha família é tudo baixo. É, Todos. é. A gente é baixo, mas é alto astral, né? Isso, deve ser maravilhoso, né? Bom, então voltando aqui ao Merval Pereira, desculpe a interrupção. Voltando ao Merval Pereira. O que surpreendeu é que se esperava que o discurso fosse pacificador e conciliador, quando foi agressivo na sua maior parte e defendeu posições anacrônicas na política externa. Que ainda tinha esperança de ver o presidente brasileiro associando-se a posições progressistas das democracias ocidentais, frustrou-se. Mesmo porque o presidente e seus assessores, oficiais informais, como o guru Olavo de Carvalho, consideram que o termo progressista identifica socialistas e comunistas, não governos que se alinham aos conceitos e valores do mundo atual globalizado, mas não globalista, como gostam de criticar. Nessa visão extemporânea do mundo, o governo brasileiro vê na discussão sobre os interesses globais como meio ambiente uma tentativa de apagar nacionalidades e soberanias. Como exortou Bolsonaro no final de seu discurso,
Esta não é a organização do interesse global, é a Organização das Nações Unidas. Assim deve permanecer. Não foi à toa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprimentou Bolsonaro pelo discurso, embora não tenha encontrado tempo na agenda para um jantar, ou ao menos um encontro privado, como era esperado pela comitiva brasileira. Pelos assessores que fizeram o discurso, o tom não poderia ser outro. General Heleno, ministro Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro e assessor internacional Felipe Martins. Foi uma defesa das posições que assume desde a campanha eleitoral e usou a tribuna da ONU como um palanque para seu público interno. Bolsonaro erra quando diz que representa o pensamento da população brasileira. Ele representa o Brasil, pois foi eleito presidente, mas muito do que diz não tem a concordância da maioria. Foi firme e não se intimidou diante da plateia e da possibilidade de protestos. Apenas a representação de Cuba se retirou. O que pode ser visto como uma qualidade, coragem de reafirmar suas posições, mesmo no ambiente potencialmente hostil, não significa que persistir no erro deixa de ser um defeito. Só significa que está mais à vontade no cargo, pois quando foi ao Fórum Econômico Mundial de Davos, logo depois de tomar posse, perdeu a chance de marcar posição, lendo um discurso de 8 minutos, quando tinha 45 à disposição. Mas assumiu naquela ocasião compromissos importantes para incentivar os investidores estrangeiros. Falou em reformas, em abertura da economia, simplificação da burocracia para melhorar o ambiente de negócios, diminuição da carga tributária, abertura para o mundo, e ainda se comprometeu com a preservação do meio ambiente. Coerente com o que está fazendo, com exceção do meio ambiente. Ontem na ONU se preocupou também em agradar aos investidores, mas abriu mão de potenciais aliados, contentando-se com o apoio que imagina ter do governo Trump. O problema é que Bolsonaro assume as suas verdades como se refletissem fatos, e esses muitas vezes o desmentem. Foi um discurso radical, mas sem perder a linha. Uma retórica agressiva, mas sem perder a compostura do cargo. O presidente mostrou que tem posição e sabe o que quer. Nem sempre, no entanto, o que ele quer representa o melhor para os interesses do Estado brasileiro, mas apenas ideias pessoais que podem ser prejudiciais. Ontem, Bolsonaro perdeu a oportunidade de levar sua assertividade ao porto seguro da conciliação e do entendimento. Ao contrário, reafirmou os pensamentos mais retrógrados, inclusive sobre valores morais e religiosos, num cenário inapropriado. Mergulhou de volta na Guerra Fria, mas dispensou o apoio da Europa, com críticas veladas da França ao presidente da França e à chanceler alemã Angela Merkel. Reafirmar a soberania nacional sobre a Amazônia, com ataques a países que deveríamos querer como aliados, pode alegrar seu público interno e uma ala mais radical das Forças Armadas, mas não resolve a situação. Só ficamos mais isolados num mundo necessariamente conectado. Mais isolados. Uma andorinha só não faz verão. Mais comentários sobre o discurso da ONU. Miriam Leitão. Onde está Miriam Leitão? Miriam Leitão, página 32.
Miriam Leitão, página 32. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Antes da Miriam Leitão, o Guga Chakra. No palco do plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas, diz Guga Chakra, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu se tornar o grande porta-voz do movimento soberanista, como se autodenomina esta nova vertente da direita internacional. É o novo nome da extrema-direita, soberanista. Seriam os patriotas contra os globalistas, como disse um sonolento Donald Trump, minutos após o brasileiro. Questionam as mudanças climáticas ao adotarem uma postura anti-ciência. Poucos se preocupam com os direitos humanos e de minorias. Atacam a mídia. Condenam as ditaduras de Cuba, Venezuela e Irã, mas ignoram as atrocidades da Arábia Saudita, que tem apartheid contra as mulheres e xiitas, proíbe o judaísmo e o cristianismo, esquarteja jornalistas, bombardeia o Iêmen e apoia jihadistas. Afirmam defender o Ocidente, mas se opõem às nações europeias ocidentais, como a França e a Alemanha. Seus reais adversários não estão em Havana, Teherã e Caracas. São, na realidade, os liberais democratas ocidentais, como Macron, Trudeau e Obama. Basicamente, o movimento se posiciona contra o novo Ocidente e celebra um imaginário ou ultrapassado. Os soberanistas repudiam a agenda multilateralista desses líderes europeus e dos democratas americanos. Buscam associar este liberalismo político ao comunismo cubano e ao regime cleptocrático da Venezuela, quando não há nada em comum entre o presidente francês e o ditador venezuelano. Também afirmam que a mídia e mesmo alguns empresários e banqueiros integram esta conspiração esquerdista. O objetivo deste movimento, muitas vezes atribuído ao charlatão Steve Bannon, com quem Eduardo Bolsonaro jantou mais uma vez em Nova York. Por isso que eu digo, o discurso foi escrito por Steve Bannon e Olavo de Carvalho e seus discípulos. O objetivo desse movimento, muitas vezes atribuído ao charlatão Steve Bannon, com quem Eduardo Bolsonaro jantou mais uma vez em Nova York, é redesenhar o Ocidente com viés mais direitista. Não da direita conservadora, mas desta nova direita populista e até mesmo extremista, como vemos na Hungria. Este novo movimento da direita populista segue forte com Modi na Índia, Erdogan na Turquia, Orbán na Hungria, Sisi no Egito e o partido Lei e Justiça na Polônia. Sofreu reveses na Itália, com a fracassada articulação de Salvini para derrubar o governo e convocar eleições. E em Israel, onde Netanyahu corre o risco de não apenas perder o cargo para Benny Gantz, como também de ser preso por corrupção. Bolsonaro, porém, segue firme no poder no Brasil, apesar da queda de popularidade. Mais importante, o presidente brasileiro seria o mais ingênuo defensor deste novo movimento de direita, um verdadeiro purista. Acredita no que fala, diferentemente de alguns outros líderes de seu grupo e mesmo de membros de seu governo. Nas Nações Unidas,
certamente alcançou o claro objetivo de se transformar em um símbolo desta nova direita soberanista, que para alguns é antiga, dos anos 1930. Ao mesmo tempo, será cada vez mais identificado como adversário pelos liberais democratas europeus e americanos e os defensores do meio ambiente e do multilateralismo. Segundo Trump, os patriotas ou soberanistas vencerão. O grande embate será nas eleições americanas do ano que vem. Caso o presidente americano conquiste a reeleição, a chance de reestruturação do Ocidente ganhará força e Bolsonaro será impulsionado. Se perder, o presidente brasileiro ficará ainda mais isolado, especialmente no Ocidente. Depois de Salvini e possivelmente Macri e Netanyahu, sobrará apenas ele. Esse é o Guga Chakra. Guga Chakra. Embaixo do artigo do Guga Chakra tem uma matéria sobre o impeachment de Trump. Câmara abre processo para impeachment contra Trump. Presidente da Casa, Nancy Pelosi, disse que ele violou a Constituição em conversa com o ucraniano. Em conversa com o presidente ucraniano Zelensky. A presidente da Câmara dos Deputados, a Rodrigo Maia, lá dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou ontem a abertura de um inquérito formal que pode ser a base para um processo de impeachment contra Trump, devido às denúncias de que ele teria pressionado a Ucrânia a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden, um possível adversário nas eleições do ano que vem. As ações realizadas pelo presidente violaram seriamente a Constituição, disse ela, referindo-se à conversa de Trump com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em julho. Portanto, hoje estou anunciando que a Câmara dos Deputados está iniciando uma investigação oficial de impeachment. Pelosi considera formar uma comissão especial similar à criada em 1973 para investigar o escândalo Watergate e que resultou na renúncia de Richard Nixon. Para analisar as relações do presidente com a Ucrânia. Então não vai se investigar só o telefone, mas as relações com a Ucrânia. Isso poderá criar as bases para a abertura de um processo. E a própria presidente disse que a violação das regras parece evidente. Nós não pedimos a governos estrangeiros que nos ajudem em nossas eleições, disse Nancy Pelosi. A decisão de abrir um inquérito, contudo, não significa que o indiciamento de Trump será votado pela Câmara ou mesmo pelo Senado. Um eventual processo só deve ser iniciado se Pelosi tiver a certeza de que o impeachment, ao final dele, será aprovado. Então ela deu o start, mas não começou ainda. Só vai começar se ela tiver certeza que for aprovado. Na semana passada, o Washington Post revelou
que o presidente teria conversado com um líder estrangeiro e feito uma promessa preocupante. Na mesma semana, o Wall Street Journal publicou que a Casa Branca pressionou de forma intensa o presidente Zelensky para que investigasse os negócios da família de Biden, pré-candidato democrata à presidência, no setor de gás da Ucrânia e suas ligações com um oligarca do setor. A sugestão era para que Zelensky trabalhasse com o advogado de Trump, Rudolph Giuliani. O ex-prefeito de Nova York admitiu ter falado com autoridades ucranianas sobre o tema. Segundo pessoas próximas a Trump, ouvidas pelo Washington Post, o presidente, como forma de pressionar Zelensky, atrasou a liberação de ajuda militar de 400 milhões de dólares, aprovada pelo Congresso, mas bloqueada pela presidência por motivos nunca explicados no fim de agosto. O dinheiro foi liberado semanas depois. Trump afirmou inicialmente que a denúncia não tinha qualquer base de verdade. Mais tarde, porém, reconheceu ter conversado com Zelensky no dia 25 de julho e mencionado Joe Biden. Porém, nas palavras dele, sem qualquer tipo de pressão. Ontem, ele se comprometeu a liberar na íntegra o conteúdo da conversa com Zelensky. Segundo o Wall Street Journal, a investigação ucraniana teria como foco um suposto abuso de autoridade cometido por Biden, que teria exigido a demissão de um promotor ucraniano que investigava uma empresa na qual trabalhava seu filho, quando ainda estava na vice-presidência. Na época, teria ameaçado suspender $1 bilhão em ajuda aos ucranianos caso não fosse atendido, mas ele negou que a pressão fosse relacionada ao filho. A denúncia sobre os atos de Trump foi feita por um agente do Serviço de Inteligência, encarregado de ouvir as conversas do presidente por conta de sua função. Diante do que considerou ser um teor impróprio, ele fez uma queixa através dos canais oficiais. O caso subiu de tom quando o corregedor-geral da comunidade de inteligência, Michael Atkinson, determinou que a queixa era confiável e a remeteu para o diretor nacional de inteligência, Joseph Maguire. Este, que deveria enviá-la na íntegra para a Comissão de Inteligência da Câmara, não o fez, dando início à desconfiança da casa. No domingo, Pelosi mandou uma carta para que Maguire liberasse o conteúdo da denúncia até quinta-feira, quando ele participa de audiência na comissão. Ontem, o Senado aprovou resolução semelhante, pedindo que o texto seja compartilhado com as comissões de inteligência das duas casas. A denúncia fez com que a palavra impeachment voltasse às conversas entre os democratas. Um deles, o líder do partido na Comissão de Inteligência da Câmara, Adam Schiff, afirmou no domingo que, se as denúncias forem confirmadas, então esse impeachment deve ser o único remédio para equalizar o mal que essa conduta representa. Ele mandou 20 figurinhas da Miraculous, que não é dessa nova, não. Para outros, porém, é um erro político abrir um processo na Câmara, apesar de terem maioria para isso. Não é do pacote novo, viu? O primeiro ponto é prático.
Mesmo que passe pela casa, o processo teria chances quase nulas de prosperar no Senado, comandado pelos republicanos. O outro ponto é político. As eleições acontecem em pouco mais de um ano e um julgamento poderia incendiar a base de Trump, que será candidato à reeleição. Os democratas ainda estão escolhendo seu candidato. Enquanto a oposição planeja os próximos passos, os governistas foram ao ataque. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que os democratas seguem tentando reverter os resultados da sua derrota na eleição de 2016. O líder do governo na Câmara, Kevin McCarthy, afirmou que Pelosi não fala pelos Estados Unidos e não pode decidir sozinha. Mas o caso é grave. O caso é muito grave, porque a denúncia foi feita por um agente do Serviço de Inteligência que escuta rotineiramente as conversas do presidente. Todas as conversas do presidente dos Estados Unidos são gravadas. Esse agente escutou conversas indevidas. O Trump está colocando à disposição a conversa do dia 25. Mas tudo indica que há mais conversas, além desse telefonema. Então, a denúncia foi feita por um agente do Serviço de Inteligência. Ele passou o relatório para o Michael Atkinson, que é o corregedor-geral da comunidade de inteligência. Ele repassou para o diretor nacional de inteligência, Joseph Magare, mas esse Magare engavetou. Ele deveria ter enviado para a Comissão de Inteligência da Câmara. Então, domingo, Pelosi mandou uma carta para que Magare liberasse o conteúdo da denúncia até quinta-feira. Então, amanhã vamos saber o teor da denúncia com detalhes. Se é que o Magare vai atender ao pedido da presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Mas o Ucrânia Gate está formado. Não sei se esse vai ser o nome, porque é inspirado no Watergate, que provocou a denúncia de Richard Nixon, aquele que disse que jamais renunciaria. Ucrânia Gate não, Zelensky Gate também é muito comprido, Trump Gate é muito feio. Não sei como é que vai ser o nome desse escândalo. Mas o escândalo promete, com todas as ressalvas que faz a imprensa americana. Eu prometi ler o artigo da Miriam Leitão a respeito do discurso. As repercussões do discurso do Bolsonaro, perdido no tempo e tempo perdido, é o título da Miriam Leitão. Perdido no tempo e no espaço. Perdido no tempo e no espaço. Não é esse o nome dela é... Aqui não está chovendo, não. Perdido no tempo e tempo perdido. O presidente Bolsonaro fez um discurso perdido no tempo e que foi uma perda de tempo. Um discurso na ONU é um momento precioso. Diante de uma plateia global, o que o governante deve se perguntar é como defender os interesses do país e nunca como fazer um acerto de contas individual. Mandar recados para o público interno é natural, mas não faz sentido falar apenas para um gueto ideológico. O agronegócio
que cresceu com os investimentos em ciência e tecnologia, por exemplo. Olha aqui a tosse, resultado do fumante ali. O agronegócio precisava de uma ajuda no esforço para evitar o fechamento dos mercados. Ele fechou mais mercados para o agronegócio. Bolsonaro falou que fechou acordos comerciais. E este é realmente um bom ponto do seu governo, ter concluído as negociações que estavam em andamento. Mas os acordos ainda não são realidade. Precisam ser confirmados pelos parlamentos dos seus países, tanto na União Europeia quanto na EFTA, que reúne Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Diante da crise provocada pelos incêndios na Amazônia, assunto que teve tanta exposição negativa, essa seria uma ótima oportunidade de mostrar empenho em lutar contra o desmatamento. Ele poderia dizer que enviou as Forças Armadas para a região e que elas de fato encontraram grileiros e madeireiras e que por isso houve multa, apreensão e prisão. Isso ajudaria mais do que chamar de mentirosos a imprensa, as ONGs e atacar um velho líder indígena como Raoni. A ideia de que o governo está estimulando o desmatamento e que apoia invasões de terras indígenas poderá levar à não aprovação do acordo pelos parlamentos europeus. Volta-se a estaca zero. Mas mais do que isso, compradores de quaisquer produtos brasileiros, investidores dos grandes fundos institucionais, bancos internacionais, todos podem ter negócios com o Brasil afetados por pressão dos consumidores, dos investidores e da opinião pública. Como grande exportador de produtos agrícolas, não é do interesse do Brasil enfrentar barreiras a esse comércio. Portanto, era o momento de fazer uma inflexão pragmática no discurso. Todo o longo tempo que Bolsonaro dedicou a travar a batalha contra o socialismo foi perdido. Primeiro, porque essa é uma briga de outra era, da Guerra Fria. Segundo, porque essa escolha de adversários é totalmente sem sentido. Cuba é apenas uma pequena ilha e nós um país continental. O acordo mais médico já foi desfeito. A Venezuela é um país em escombros. E qual a vantagem de levar à ONU o que houve na América Latina nos anos 60? E terceiro e mais importante, hoje partidos socialistas podem entrar e sair do poder, como aconteceu no Chile, por exemplo. Em qualquer país democrático, há alternância no poder. Bolsonaro se referiu a um fato inexistente. Um Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Ele se esqueceu que sucedeu ao presidente Michel Temer. É mesmo. Eu até tinha esquecido também. Ele chamou o Brasil ressurge depois de estar à beira do socialismo. Foi Michel Temer. O Brasil é realmente um país rico em biodiversidade, como ele disse. Mas o temor é que seu governo esteja ameaçando essa biodiversidade. As medidas tomadas no passado por governos que ele tanto critica, ele costuma misturar as administrações Fernando Henrique com Lula e Dilma, construíram os marcos regulatórios que tiveram sucesso na redução do desmatamento e criaram as áreas de proteção. Era hora de construir pontes, mesmo reafirmando seus princípios. A diplomacia tem a oferecer aos governantes uma lista enorme de fórmulas
para se dizer a verdade, sem criar atritos toscos. Afirmar que o colonialismo não pode voltar à ONU para criticar a França é uma demonstração de falta de autoestima, como se o Brasil estivesse sob essa ameaça ainda hoje, sendo uma nação da dimensão e da força que é. Toda a parte indígena foi equivocada. É até difícil listar os erros. Falar que tem ouro, diamante, terras raras, urânio e, claro, nióbio em terras indígenas parece convite a garimpeiros. Falar que os territórios são enormes e os índios poucos reforça os temores da invasão das terras. Falar que Raoni não tem mais um monopólio diante da enorme diversidade de povos e lideranças indígenas que o Brasil sempre teve é desconcertante. Bolsonaro estava ali como presidente dos brasileiros, para representar um país, e não como um candidato às vésperas das eleições, duelando com supostos adversários. O mundo não dá ouvidos a brigas paroquiais. Miriam Leitão, um Globo. Discurso na ONU. Erros factuais, críticas e ideologia pontuam fala sobre meio ambiente. Especialistas criticam a abordagem do tema, também no Globo. Ana Cunha, muito obrigado, Ana Cunha. O que dizem aqui os especialistas? O coordenador de políticas públicas do Greenpeace, Márcio Astrini, afirmou: Bolsonaro tentou convencer o mundo de que protege a Amazônia, quando, na verdade, promove o desmonte da área socioambiental, negocia terras indígenas com mineradoras estrangeiras e enfraquece o combate ao crime florestal. Carlos Rittes, secretário executivo do Observatório do Clima. Novamente, Bolsonaro diz que desmatamento, queimadas, violência contra os povos indígenas são mentiras criadas pela imprensa, por governos estrangeiros e sociedade civil. Para quem esperava uma busca por diálogo, ele acabou isolando o Brasil. Infelizmente, é um discurso que pode funcionar muito bem com seguidores em mídias sociais, aqueles que querem ouvir um discurso divisionista. Carlos Nobre, um dos maiores especialistas do país em clima, disse: o que Bolsonaro não menciona é que nos últimos 20 anos, todas as pesquisas de opinião dizem que cerca de 90% dos brasileiros são contra o desmatamento. Pesquisa recente do Ibope apontou que 96% dos brasileiros são contra desmatar a Amazônia. Eu discordo do presidente quando ele diz que há excesso de terra. Ele cita os Yanomami. É um equívoco. Foi através dos povos originários que nós conseguimos manter esse enorme patrimônio biológico e ambiental que o Brasil tem. Os índios protegem a floresta amazônica. Os índios são os grandes protetores da floresta amazônica. Não, foi essa parede toda de ponta a ponta. Essas são as repetições do discurso mais idiota do mundo. Discurso imbecil. Um discurso imbecil. A Folha de São Paulo, manchete da Folha: Bolsonaro ataca críticos na ONU
e vê falácias ambientais. Em tom agressivo, presidente alveja socialistas, ONGs e mídia e cita compromisso com a Amazônia. Vamos ver as análises. Igor Gielov. Presidente não pode ser acusado de incoerência. Patrícia Campos Melo. Discursos de Brasil e Estados Unidos sinalizam uma sintonia. Gielov é uma análise muito grande. Deixa eu ver se tem análises menores. Editorial da Folha, colcha de retalhos. Charge da Folha. Na ONU, sem surpresa, Bolsonaro afaga vários nichos em que se apoia sua popularidade cadente. Bolsonaro vem caindo, seu Ibope derreteu, com as pesquisas que vem vindo. Ele irá pro Beleléu, um presidente tão mau, que tem o Moro, mas não tem moral. Não foi a primeira vez, nem terá sido a última, editorial da Folha, que um presidente brasileiro aproveitou o palanque anual da semana de abertura da Assembleia das Nações Unidas para dar recados domésticos. Esse hábito tem sido cultivado por chefes de muitos outros estados que discursam em Nova York. A fala de Jair Bolsonaro tampouco inovou no conteúdo. Faz tempo que o mandatário desistiu de elevar o apoio popular a seu governo, o que requeriria moderação, e passou a radicalizar o discurso para galvanizar seu núcleo mais fiel de sustentação. Pregou mais uma vez para os convertidos. Em sua trôpega elocução, gostaram do trôpega elocução? Reiterou a falácia de que o Brasil está à beira do socialismo, quando ele venceu as eleições e fez novo elogio. Quando ele venceu as eleições e fez novo elogio este velado à ditadura implantada em 64. Também atiçou a imaginação delirante de seus hooligans ao mencionar a ameaça que um tal Foro de São Paulo significaria para a democracia no Brasil. A pequena e ruidosa torcida, de certo, exultou diante de acusações sem fundamento à imprensa, chamada de mentirosa e partidária. A minoria de brutamontes disposta a os indígenas e as cautelas ambientais no Brasil também há de ter saído satisfeita com as críticas genéricas a ONGs, a quantidade de terra sob usufruto dos povos originários e os propalados interesses colonialistas de nações estrangeiras na Amazônia. A inserção de palavras de solidariedade aos perseguidos por motivos religiosos, bem como as invocações de Deus e do bordão de campanha escrito no Evangelho de João, afaga interesses de igrejas e pastores, além de um público, este sim volumoso, que avalia o governo Bolsonaro acima da média nas pesquisas de popularidade. Pílulas de pragmatismo que o presidente brasileiro vem sendo obrigado a engolir sem convicção para manter um mínimo de governabilidade também se fizeram sentir na fala. Foi o caso das referências à abertura da economia, seja internamente, seja para o exterior. Mas esse aspecto, que deveria sobressair no discurso, se o objetivo fosse atrair investimentos e interesse econômico para o Brasil, ficou tão dissolvido
que nem sequer a reforma da Previdência, uma das mais importantes alterações fiscais, foi lembrada ao longo da apresentação. Como o interesse primordial do presidente era reforçar seus laços com uma miríade de nichos de fidelidade, o resultado foi uma colcha de retalhos mal serzida. Dela não se extrai pensamento ou doutrina minimamente coerentes. Agressões e provocações que permearam a fala de Bolsonaro, a esta altura já não causam surpresa, embora mereçam o mesmo repúdio. O discurso dele foi o seguinte: como fazer inimigos e ser repudiado pelas pessoas. Bruno Bogacian, da Folha, diz que o discurso foi uma vitória da ala ideológica do Palácio do Planalto, uma prova praticamente definitiva de que esse grupo determina não apenas a essência, mas todo o corpo do bolsonarismo. O presidente fez questão de deixar sua marca completa, mas deu peso especial à sua conhecida contraposição às ideias da esquerda. Com isso, mostrou mais uma vez que não aceita nada além de alinhamento absoluto e que seus críticos se tornam imediatamente adversários e vilões. O pronunciamento foi, segundo os próprios auxiliares de Bolsonaro, uma tentativa de apresentar ao mundo e reforçar dentro de casa a linha mestra de um movimento de ruptura. Sob esse argumento, o presidente busca um salvo-conduto até para as medidas mais controversas tomadas por seu governo. Num pupurri do repertório de campanha, o fantasma socialista apareceu com destaque. O governo foi apresentado como vítima da imprensa e as queimadas da Amazônia pareceram uma ilusão. Apostando no enfrentamento, o presidente foi capaz de dizer, sem corar, que a floresta não está sendo devastada. Bolsonaro sabe que negar a realidade não encerrará as cobranças pela preservação da Amazônia, mas explora essa fantasia para reforçar sua disposição em afrouxar a política ambiental brasileira. O presidente usa problemas verdadeiros, como a corrupção e a criminalidade, para tentar convencer o mundo de que seus adversários políticos podem ser ignorados e de que só ele tem as soluções. Deixa de dizer, entretanto, que sua gestão mal arranhou a superfície da segurança pública e que ele passou a ser criticado por sua base política ao interferir em órgãos de controle. Bom, é o seguinte, vocês já viram qual foi a repercussão. A repercussão foi péssima na imprensa brasileira. E imaginem a imprensa mundial, que foi taxada de sensacionalista. Toda a imprensa sensacionalista. Enfim, discurso desastroso, discurso inútil, um anúncio que só vai atrapalhar ainda mais essa tentativa de recuperação econômica e moral do Brasil. O Brasil foi rebaixado mais um degrau, mais alguns degraus na escala da civilização ocidental. Esse discurso rebaixa o Brasil, ofende o Brasil, ofende a todos nós. Ofende ao mundo civilizado, que procura o crescimento, o incentivo à ciência, à inteligência, à paz. E Bolsonaro só sabe falar em guerra. Guerra é morte, miséria.
e o fim de qualquer esperança. É isso que ele propõe para o Brasil, para o mundo. Ele propõe a guerra. Ele está em guerra, mas o Brasil não está interessado nisso. E se os brasileiros estão em alguma guerra, é para que acabe logo esse governo que pretende colocar o Brasil em guerra, como Wilson Witzel transformou o Rio de Janeiro em praça de guerra, e todo dia a população civil é a mais atingida. A guerra que era entre bandidos e policiais virou guerra civil no Rio de Janeiro, por decisão do Wilson Witzel, que coloca em prática a política de segurança de Bolsonaro. Bolsonaro quer colocar o Brasil em guerra, mas o Brasil não pensa nisso. O Brasil pensa em paz e em prosperidade. Esse é o choque que está havendo no Brasil. E a maioria é capaz de superar essa minoria obscurantista que chegou ao poder. Júlio César, nesta semana ainda ou na próxima, estará à disposição de vocês o meu primeiro e-book, A Última Batalha de Napoleão. Por favor, compartilhem, por favor, se inscrevam. Quem quiser contribuir com a TV Sounic, tem à disposição o Superchat e o Catarse. O Catarse é uma contribuição mensal de no mínimo R$25. Eu vou diminuir essa quantia para R$10 para que mais pessoas possam contribuir com a TV Sounic. E a TV Sounic existe graças a vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. Vai ser melhor que a minha.